Vamos lá, galera, presta bem atenção que eu vou contar para vocês nesse vídeo, e esse não é o roteiro de um filme de ficção científica, mas sim a mais pura e alarmante realidade atual. Nós estamos, presta atenção, diante do fim do mundo da forma que a gente sempre conhece. Então esquece as antigas teorias que a gente tinha da planeta Terra, que ela vai ficar super lotado, que nós vamos para 8 bilhões, 10 bilhões, 20 bilhões de pessoas, onde vamos colocar? Lembra dessa época? Lembra da época em 1960 que tinha pesquisas que mostravam que a humanidade vai morrer de fome porque não vai ter recursos? Então esquece, isso foi. A verdade agora que está acontecendo é exatamente o oposto. A humanidade está encolhendo. Sim, até o fim de 2022, o mundo atingiu os 8 bilhões de pessoas. Beleza. Segundo a ONU, tem um estudo do banco HSBC que faz um alerta devastador. A população mundial pode simplesmente cair pela metade até o ano de 2100, restando apenas 4 bilhões de habitantes no planeta Terra, se nada vai ser feito. A população está diminuindo em países de todos os cantos do mundo. No Brasil, nos Estados Unidos, na China, Japão, Coreia do Sul. Se você acha que isso não afeta a sua vida, pensa bem, porque essa queda drástica não apenas vai destruir a economia mundial, como é garantia quase absoluta que a sua aposentadoria simplesmente não vai existir daqui a alguns anos. Para entendermos a gravidade desses cenários, precisamos olhar para os números frios que os governos estão tentando combater desesperadamente. Em 1950, a média global era 4,7 filhos por cada mulher. Hoje, esse índice despencou para 2,3 e a tendência é que ele vai cair para 2,1 ou até menos do que isso até 2050. Um dos grandes fatores dessa queda é que as mulheres estão deixando para ser mães cada vez mais tarde, muitas vezes depois dos 40 anos. Uma mulher, obviamente, que faz filho depois dos 40 vai fazer não dá muito tempo para fazer mais que isso. Isso acontece exatamente quando a taxa natural de fertilidade da mulher começa a cair. No Ocidente, o estilo de vida que a gente conhece está mudando drasticamente. Os novos estudos, o continente europeu pode perder até 400 milhões de habitantes nas próximas décadas. A Europa já vive um inverno demográfico severo. A Itália amarga uma taxa de apenas 1,2 filhos por mulher. Espanha está com 1,3. Portugal um pouquinho melhor, 1,4. Só para vocês verem quanto poucos filhos temos. O desespero para estancar esse sangrar europeu é tão grande que governos começam a apelar para medidas extremas. Na França, o tratamento médico para engravidar, que você sabe que custa super caro, passou a ser totalmente bancado pelo governo. Na Escandinávia, o incentivo financeiro chega a pagar cerca de 50 mil reais por cada filho. E quem não se lembra que em 2015, quando a Dinamarca lançou a campanha publicitária Faça o Sexo pelo Seu País, distribuindo vários subsídios para convencer os cidadãos a fazer mais filhos. Mesmo com todas essas políticas agressivas, a queda populacional continua. O cenário mais assustador ele vem do outro lado do mundo, da China, que hoje possui a segunda maior população do planeta, com cerca de 1,4 bilhões de pessoas. Ela está vendo a população dela cair pelo 4º ano consecutivo. O país registrou uma redução assustadora de 3,39 milhões de habitantes apenas no ano de 2025. E se vocês entendem que isso é tipo uma cidade metrópole gigante, some. Pois é, 3 milhões a menos. Para você ter uma ideia do buraco, em 2024 nasceram na China 9,5 milhões de chineses. Em 2025, esse número já caiu para 7,9 milhões. Esse é o nível mais baixo já registrado desde a fundação da República Popular da China de 1949. E as projeções para o futuro chinês são péssimas. A população do país pode ser reduzida pela metade até o final desse século. Estamos falando de chegar para 700 milhões de habitantes apenas. Uma ironia cruel da história que entre 1980 e 2016, se lembra que a China aplicava a rígida política de filho único, punindo e cobrando taxas de quem usasse ter mais de um filho para frear aquele crescimento demográfico. Hoje o desespero deles é exatamente o oposto. Estão tentando fazer em qualquer coisa para fazer mais filhos. Eles oferecem incentivos fiscais para as famílias terem o segundo ou terceiro filho. Chegam para oferecer $500 por ano para quem tiver bebês. E como as pessoas simplesmente não querem ter mais filhos, o governo até cogitou aumentar os impostos sobre camisinhas para dificultar a prevenção e estimular natalidade à força. Mas a China não está sozinho nesse desespero. Japão caminha por um recorde histórico negativo, prestes a registrar o menor número de nascimentos desde a série histórica que começou em 1899. As projeções indicam que 2025 vai fechar com 749 mil nascimentos.
Só isso. A previsão é que a queda continua pelo menos até 2041. A raiz do problema, número anual de casamentos caiu pela metade, comparado ao pico que foi registrado em 1972. Estamos falando de menos de 500 mil casamentos por ano. Isso significa menos filhos. Se casa, você não faz filhos. Em 2024, o governo japonês destinou fortuna de 23 bilhões de dólares para tentar reverter essa tendência. Mas o dinheiro parece não adianta nada. Simplesmente, os japoneses não têm interesse em fazer filhos. No Coreia do Sul, a situação chegou a um ponto tão bizarro que uma empresa em Seul começou a oferecer um bônus inacreditável de 75 mil dólares para cada funcionário que tiver um bebê, e numa tentativa desesperada de combater essa baixa taxa de natalidade. Mas isso é problema da Ásia, da Europa, elas que... Não! Vocês devem estar pensando que o Brasil não tem esse problema. O Brasil já está com 2 pés atolados nessa mesma lama. Por aqui, a taxa de natalidade nacional despencou para 1,57 filhos por mulher. Segundo o IBGE, a estimativa é que o nosso país começa a encolher e perder a população já a partir de 2040. E é aqui que a conta bate direto no nosso bolso e destrui seu futuro, o sistema de aposentadoria. Graças aos maravilhosos avanços da medicina moderna, a expectativa de vida no Brasil disparou nos últimos 90 anos. Se em 1940 os brasileiros viviam em média 45 anos, hoje a expectativa saltou para 76, 78. Isso obviamente puxado mais ainda pelas mulheres que vivem mais. E se exatamente o que estamos vivendo, é ótimo que a gente vive mais. Mas existe um erro problemático nessa equação. Não está nascendo jovem para trabalhar, para sustentar os velhos. Simplesmente isso. Em 2060, o Brasil terá apenas 2 trabalhadores contribuindo para cada beneficiário do INSS. O número mínimo é 7, o número bom é 9. Nós vamos ter 2. Um estudo já projeta déficit do sistema da aposentadoria, que hoje é por volta de 300 bilhões, para chegar por 560 bilhões em 2030. Isso é aqui. 2030 é pisca de olho, 5 anos, já chega lá. Então, o que vocês querem entender? Que a gente vive mais tempo, que é ótimo, mas simplesmente não vai ter pessoas trabalhando para sustentar as nossas aposentadorias quando a gente vai aposentar um dia. Vou fazer um intervalo rápido no vídeo para fazer para você um convite extremamente importante. Muitas pessoas pediram durante muito tempo para fazer um evento presencial. Eu fazia 6 anos atrás, eu fazia evento presencial em São Paulo, que era a imersão de educação financeira, que fazia muito sucesso. Só que para fazer esse evento agora que eu estava estudando todos esses cursos, fica praticamente inviável. Se naquela época o ingresso era R$400 ou mais barato, hoje o ingresso mais barato provavelmente vai para 800 mil reais. E muitas pessoas precisam pegar voos de qualquer canto do Brasil. Então eu vou fazer uma coisa, vou fazer uma imersão presencial, não é presencial, mas vai ser imersão online. Que você vai poder assistir do conforto de sua casa 6 horas de conteúdo de imersão que pode transformar toda a forma que você lida com dinheiro e transformar a sua vida financeira. Eu poderia fazer isso no final de semana, sábado ou domingo, mas aí fica 6 horas pegando o tempo da família. Pensei que não seria legal e eu vou fazer isso à noite. Eu vou fazer isso na segunda, terça e quarta à noite, 2 horas cada um. E essa imersão vai realmente fazer a diferença na vida de muita gente. Essa imersão simplesmente tem vagas limitadas. Eu vou deixar para vocês o QR Code aqui e o link de inscrição. Se inscreve, participa dessa imersão. Ela tem um valor simbólico, obviamente, como o custo da minha empresa vai ser extremamente baixo para executar isso. Então o valor do convite vai ser simbólico para você poder participar. A única coisa, compra agora, porque a gente vai fazer isso pelo Zoom, são vagas limitadas para você participar e mudar realmente a sua vida. Mas por que afinal as pessoas fazem tão poucos filhos? Existem várias coisas. Desde que a carreira da mulher, que fica trabalhando até tarde, tudo isso, mas também tem outras coisas. O comportamento dos jovens hoje é diferente. Muitas vezes, se vocês pegam no passado, não tinha muitas atividades. Estão fazendo filhos. Hoje as crianças, os jovens ficam o dia todo nos celulares, no dopaminas, vendo vídeos, TikTok, todas essas coisas. Menos interesse para filhos. A segunda coisa, talvez o mais esmagadora, é a economia. Ela se tornou um grande vilão. O Estado, na verdade. Os custos de vida para criar um filho, para viver, se tornam simplesmente astronômicos. Extremamente complicados. Se você é uma classe média e tenta filhos, tem 500 estudos que mostram valores absurdos. Estão falando de 800 mil, 1 milhão, 1,5 milhão para cada filho. Quanto você precisa ganhar por mês para você poder sustentar isso? Então as pessoas fazem essa conta. Se eu quero dar uma educação boa para meu filho, eu não consigo ter 3, 4, 5. Mal eu consigo para 2 estourados. Gente, eu lembro, minha mãe teve 4 filhos.
eu tenho 3 irmãos, certo? 4. Era fascínio para ela, eu não tô brincando, era fascínio criar. Eu saía da escola andando a pé, passava no jardim infantil da minha irmã, pegava ela para casa, ia para casa sozinho, tudo isso. Minha mãe trabalhava, quando ela chegava às 4 horas, fazia almoço, era só isso. Hoje, mãe tem que ser mais turista, mas isso tem que dizer, quem vale... Não, amigo meu, Lucas. Se você ver esse vídeo, você vai lá. Lucas tem 2 filhos. Eles jogam futebol em 2 times diferentes. Então, um pai vai com o carro para um campo e a mãe vai com o carro para outro campo para levar os filhos. Vocês entendem? Isso é um projeto, isso não é família, entende? Então, as pessoas fazem conta. Pô, eu não consigo dar nem conta de um. Imagina que eu vou fazer 2, 3. Isso que está acontecendo. E ainda mais, acrescenta que o custo de vida do Estado, o nosso Estado, mas em todos os países, ele é cada vez mais inchado, com subsídios, como todas as coisas. Ineficiente, corrupto. Então ele precisa cada vez mais dinheiro. Então ele devora tudo que a gente produz. Estamos falando que ele aumenta para 30 a 50% de todos que os cidadãos produzem por meio de impostos. Então quando o governo confisca quase todo o fruto do seu trabalho, não sobra dinheiro para as novas gerações comprar. Aí os jovens não conseguem comprar casa, carro, não conseguem ter nada. Simplesmente assim. Nossa geração nova, especialmente os mais, eles reclamam, e muitas vezes com razão, que na época de seus avós e pais era muito mais fácil construir uma família, construir um lar. Você comprava um terreninho baratinho, construía em cima. Eram épocas diferentes. Hoje estamos falando de famílias que até ganham razoavelmente bem, mas não conseguem ter nenhuma casa para morar. A única grande economia que ainda consegue um respiro diante de todos esses históricos de crescimento natural são Estados Unidos. E apesar que a população local dele também está fazendo, obviamente, menos filhos, mas como o país ele é extremamente atrativo e tem muitos imigrantes, ele atrai uma quantidade massiva de imigrantes altamente qualificados, o que consegue reabastecer a força de trabalho. Mas para o resto do mundo, incluindo potências como China, que eu já falei para vocês, e economias emergentes como o Brasil, a diagnóstico é falência múltipla de orgulho. Sem gente, não há trabalhador. Sem trabalhadores, não há consumo. Sem consumo, o produto interno bruto despenca. Simples assim. O fechamento dessa conta é trágico e não deixa espaço para ilusões. Estamos caminhando passos largos para um mundo esvaziado, lotado de idosos que vivem 100, 150, pois é, vivendo por décadas, suportados por uma base ínfima de jovens pequenos, que muitos deles ainda geração neném, que nem quer trabalhar, quer estudar, e simplesmente isso, e ainda com impostos cada vez mais altos, porque o Estado precisa pagar de um jeito ou outro o INSS ou isso, então quer dizer que ele vai cobrar cada vez mais impostos da cotados que ainda está trabalhando, custo de vida altíssimo e nenhuma perspectiva para construir patrimônio para muita gente jovem. Os governos e os sistemas previdenciários que prometeram cuidar de você na velhice são esquemas fadadas a falências. Se você estava confiante que o governo ou o INSS para garantir seu futuro, essa é a hora para acordar para a maior alerta da nossa geração. Prepara por conta própria, constrói suas próprias reservas, seus próprios aposentadorias, porque no futuro próximo vai faltar gente no mundo e principalmente vai faltar dinheiro para sustentar todos vocês. O relógio está correndo e o mundo que a gente conhecia, que pelo menos você crescia, a base de no futuro, quando vou aposentar, isso já está para trás faz tempo. Tem que acordar. Espero que você entendeu? Esse que eu falei para vocês é o cenário que realmente está acontecendo. Compartilha com outras pessoas que talvez estão dormindo e pensando que o INSS que vai sustentar eles a vida toda. E se não está inscrito no meu canal, se inscreve e liga os sininhos e curte, obviamente, se você gostou do vídeo. A queda populacional. Populacionais. Eu vou fazer uma